Oi, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Hoje é 29/5/2020 e nós vamos para mais uma aula de ciências, tá? Só lembrando a vocês, não deixem de fazer os experimentos, gente. Como a tia sempre fala, o experimento é muito importante para você entender na prática como é que acontece cada situação, cada conteúdo que a gente deu, tá bom? Vamos seguir? Bom, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre saneamento básico, o que é e sua importância. Porém, vamos ver um pouquinho antes disso, vamos ver um pouquinho sobre o que a gente estudou nessa unidade 2 do livro, né? Essa unidade 2 veio um pouquinho extensa, na verdade, veio um pouquinho grande, mas próxima semana a gente está concluindo ela. Olha só, a gente viu nessa unidade sobre os recursos naturais. Vimos 3 recursos naturais: o solo, a água e o ar. Nós vimos, começamos ela na página 32, a gente viu que são recursos naturais, que são recursos oferecidos às pessoas, aos seres vivos, né? Pela natureza. Nós vimos que esses recursos naturais são indispensáveis aos seres vivos. Vimos ainda que esses recursos podem ser renováveis e não renováveis. Vimos o solo, foi o primeiro recurso natural que a gente viu. Vimos que o solo é a camada mais superficial do nosso planeta, que ele é composto, é formado por diversos tamanhos de rochas, por restos de seres vivos, a água, ar, tudo isso compõe o solo. Nós vimos também 3 tipos de solo. Vimos solo arenoso, argiloso e umífero. Estão lembrados? Muito bem. Seguindo, nós vimos o uso do solo. Vimos 2 formas de utilização do solo. Vimos a agricultura e a extração mineral. Na agricultura, que é a técnica de cultivar a terra, cultivar plantas, né, para alimentar, ou para se alimentar, ou para gerar matéria-prima, a gente viu 3 técnicas. Vimos a adubação, vimos a aragem e irrigação. Estão lembrados? Muito bem, esse assunto é muito importante. Não esqueçam. Nós vimos fatores que modificam o solo, como fatores ambientais, que a gente vê a erosão, e os seres humanos também, que modificam, os seres vivos, na verdade, né? Minhocas, outros insetos que vivem no subsolo, outros micro-organismos, outros seres que vivem no subsolo, também modificam o solo, modificam de acordo com as suas necessidades, como as pessoas, os seres humanos. E aí a gente viu a água. O segundo recurso natural que a gente viu foi a água. A gente viu que a água do planeta está dividida em doce e salgada. E que a maior quantidade de água que encontramos no nosso planeta é água salgada. Passando, nós vimos os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Vimos os nomes que recebe quando muda de um estado para o outro. Nós vimos a utilização da água. Os seres vivos, os seres humanos usam a água para preparação de alimentos, para irrigação do solo, para limpeza de casa, da louça, para higiene pessoal, não é? Bom, nós vimos que a água que bebemos, ela precisa ser potável. E para ser potável, ela precisa ter 3 qualidades. Quase que eu não falo, não foi? Ter 3 qualidades. Sai. Ó, ela precisa ser incolor, inodora e insípida. Lembra que nós vimos isso? Muito bem. E terminamos, vimos que a água ela faz parte de todos os seres vivos. Alguns possuem sua composição maior quantidade, outros seres menor. Mas todos os seres vivos possuem sua composição a água. Ok? Bom, seguindo vimos o ar, o último recurso natural que nós estudamos. Nós vimos que a camada de ar que envolve a Terra é chamada de atmosfera. Nós vimos que encontramos na atmosfera 3 principais gases, e aí é claro que existem outros, mas os 3 principais que nós vimos foi gás carbônico, gás oxigênio e gás nitrogênio. Lembram? Muito bem. Seguindo, nós vimos o ar em movimento, que justamente vai ocasionar o vento.
O vento nada mais é que o ar em movimento. O deslocamento do ar quente, né, que sobe porque fica mais leve, e o ar frio que desce porque fica mais denso, mais pesado. Esse movimento vai ocasionar o vento, não é? Bom, vimos clima e tempo, a diferença de um para o outro. Vimos a previsão do tempo, a importância de sabermos, né, a previsão do tempo. E acho que foi isso. Foi isso. Terminamos. Bom, e aí hoje a gente vai entender um pouquinho sobre saneamento básico, tá? O que seria? Bom, nesta aula vamos entender sobre o que de fato é saneamento básico e a importância do tratamento do lixo, da água e do esgoto. Vamos lá? Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para proporcionar um ambiente higiênico e saudável às pessoas. Gente, não esqueçam que Tia sempre coloca um resumo nas apresentações. Vocês precisam fazer a leitura do conteúdo todo, tá? É muito importante que vocês leiam o conteúdo todo do livro para não ficar com dúvidas, tá certo? Bom, saneamento básico é justamente essas medidas adotadas para proporcionar um ambiente melhor às pessoas. E quem é responsável por adotar essas medidas? Vocês sabem me dizer? Justamente são os governantes, né? Prefeitos, governadores, presidente. Eles são os responsáveis por tornar o ambiente mais saudável, mais seguro para as pessoas. Então, são eles responsáveis por tomar essas medidas, realizar o saneamento básico. Agora, vamos ver que medidas são essas. Bom, o tratamento do lixo é uma das medidas, né? A gente vai ver mais para frente o tratamento da água e o tratamento do esgoto. Vamos ver uma por uma individualmente. O tratamento do lixo. O lixo tá aí na imagem para vocês, está no livro também. Lixo é o nome que damos aos resíduos sólidos gerados pelas pessoas. Se não forem descartados corretamente, o lixo pode poluir nossos recursos naturais. Gente, o lixo é tudo aquilo que a gente descarta, joga fora, não utiliza, não quer mais, né? Bom, se esses resíduos não forem tratados adequadamente, eles podem prejudicar, né, os nossos recursos naturais, que seriam o ar, o solo e a água, tá? Por isso que se diz que o lixo deve ser descartado corretamente, adequadamente, certo? E aí eu coloquei só umas imagens para vocês verificarem a questão do lixo. Vamos lá. Bom, principais formas de destinação do lixo. A primeira que ele traz pra gente é o lixão. Os lixões, ou nos lixões, tá aí no livro de vocês. Nos lixões, os resíduos sólidos são depositados diretamente sobre o solo, muito bem, e ficam expostos à ação da chuva, do vento e dos animais. A decomposição do lixo a céu aberto nos lixões contamina o ambiente. E ele traz uma imagem do lixão a céu aberto em Cambé, no Paraná. A foto é de 2015. Pode estar diferente hoje, com certeza deve estar, né? A gente não sabe mais se está ativo, se não está, porque foi proibido já esses lixões. Porém, em muitas cidades ainda encontramos, né? Os lixões, eles são prejudiciais por diversos motivos. Lembra que a gente viu sobre a água no subsolo, né, na camada mais interna do nosso planeta, e que também os seres vivos utilizam essa água? Bom, esses lixos que são depositados diretamente no solo, eles eliminam os resíduos na sua decomposição. E aí, esses resíduos, esse líquido, que é chamado de chorume, esse líquido acaba penetrando no solo e contaminando as águas do subsolo, que de certa forma vai nos prejudicar também, né? Se a gente consumir aquela água contaminada. Além disso, tem a questão da poluição por juntar insetos, né? E outros tipos de animais peçonhentos. E tem outra questão, gente, muito interessante também e não muito agradável, que é a questão social. Esses lixões a céu aberto acabam atraindo as pessoas com baixa renda,
que não tem de onde tirar seu alimento, não tem de onde tirar renda. As pessoas muitas vezes vão para os lixões catar, né, separar materiais que possam vender e até materiais que possam utilizar e inclusive comer, né? Isso é muito prejudicial para elas. Primeiro, a exposição ao lixo, né? A contaminação, de acordo, dependendo se está contaminado já aí com os insetos, com os animais peçonhentos, como rato, baratas. E fora que é desumano, né? Ninguém merece uma vida dessa. Então tem toda essa questão que é de responsabilidade dos governantes. Bom, seguimos. Seguindo, nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário é a forma mais adequada para a destinação correta do lixo. Olha o livro de vocês, aí na página 58, ele fala assim: nos aterros sanitários, o solo é impermeabilizado. Fala aí o nome para eu ouvir. Tem que tentar falar, né? Impermeabilizado. Exatamente. É difícil, mas não é impossível. O solo é impermeabilizado. O que isso quer dizer? Eles passam a camada de cimento, não deixam o lixo jogado diretamente no solo, tá? E o lixo não fica exposto. Porque o que é que acontece? Quando esse lixo é jogado no aterro sanitário, primeiro tem a camada de cimento no solo, como a gente tá vendo aí nessa imagem. Ó. Eles estão preparando o solo aí no aterro sanitário em Caieiras, em São Paulo, o ano é 2013. Olha só. Eles passam essa camada de cimento, aí recebem o lixo e colocam em cima. Por cima dessa camada de lixo, eles passam novamente outra camada de concreto e tal, aterram essa camada de lixo para receber outra camada de lixo. E assim vai acontecendo o aterro sanitário, que só pode ser, cada aterro sanitário depende do aterro, ele tem a sua medida correta e a sua quantidade de lixo que pode receber, né? Tudo certinho, tudo medido, tudo calculado corretamente. Na imagem aí eu mostrei para vocês um aterro sanitário, como é que acontece de fato o aterro sanitário. E aí vocês podem ver essa questão que é a saída do chorume para tratamento, que é aquele líquido que eu falei que o lixo solta com o passar do tempo na sua decomposição. Esse lixo, ao contrário dos lixões que vai para o subsolo e contamina as águas do subsolo, nesse caso aí dos aterros sanitários, esse líquido vai por um encanamento para uma estação de tratamento. E aí não é jogado de forma que contamine o nosso solo, tá? Então tem toda uma questão do tratamento do chorume também. Bom, seguimos. Além dessas duas formas, o lixão e o aterro sanitário, temos também a compostagem e a reciclagem. A compostagem é o processo que transforma os resíduos em adubo natural. E esses resíduos aí, no caso, são resíduos orgânicos, restos de frutas, cascas de árvores, folhas de árvores, tá? Essa compostagem ela vai tratar ou transformar esses resíduos em um adubo natural, que aí vai dar origem ou ajudar a fertilizar o solo. Lembra do solo umífero que a gente viu? Pois é, esse adubo natural aí, que é gerado até com as fezes dos animais, que a gente viu no caso da vaca, né, que faz o adubo natural, ela vai ser muito rico para o solo, porque vai devolver esses nutrientes das cascas, das folhas, vai devolver esses nutrientes de volta para o solo, deixando o solo mais fértil, tá? E tem também a reciclagem, que é outra forma muito boa, muito legal de utilizar ou de descartar o lixo. Por exemplo, você tem um processo, né? A reciclagem é um processo onde o objeto já utilizado é transformado em matéria-prima para a criação de um outro objeto, né? Eu gosto muito de fazer esses materiais reciclados com papelão, com rolo de papel higiênico, eu sempre junto, sempre faço muito aqui. Olha só, e aí eu coloquei na imagem para vocês alguns produtos que podem ser reutilizados, né? Papelão, caixa de ovo, vidro, metal, todos eles podem passar pelo processo de reciclagem. Então, compostagem são com produtos orgânicos, né? Restos de folhas, de cascas
de árvore, de cascas de frutas e verduras. E a reciclagem, você vai transformar um produto que já foi utilizado em um outro produto. Ok? Muito bem. Vamos agora para o tratamento da água. Bom, seguimos para a página 59, tratamento da água. Para garantir que a água que coletamos da natureza esteja potável, é necessário tratá-la. Como assim tratá-la? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Muito bem. É necessário tratá-la. Lembra que a gente viu que a água para ingerirmos precisa ser potável. E para ela ser potável, ela precisa ser tratada. Bom, é preciso que não haja impurezas, não haja micro-organismos que vá nos prejudicar, né? Nessa água que a gente vai ingerir. É preciso eliminar esses micro-organismos que vai causar doenças, tá bom? Bom, a água ela é coletada da natureza e passa por uma estação de tratamento. A água nos locais onde há saneamento básico. Lembre-se disso. Alguns lugares ainda não acontece de fato o saneamento básico e isso tem prejudicado demais a saúde dos seus habitantes. É fundamental o saneamento básico em todos os lugares para que as pessoas tenham uma vida de qualidade, tá certo? Bom, página 59 ela traz um resumo aí da estação de tratamento. Observe, o número 1, a água é captada do rio. Número 2, na estação de tratamento, ela recebe substâncias que retiram suas impurezas e permanece em repouso, ou seja, parada durante algum tempo. Em seguida, passa pelo processo de filtração. Número 3, ela recebe cloro, que mata os micro-organismos causadores de doença. Esses micro-organismos não foram deixados, não conseguiu ficar para trás nesse processo de filtração. Eles ainda conseguem passar. Então, quando chega nesse ponto 3, eles utilizam o cloro, que é justamente para matar eliminar esses micro-organismos. Tá certo? Número 4. A água limpa fica armazenada nos reservatórios e é enviada pelos canos da rede de distribuição. Número 5. Ao chegar a nossas casas, geralmente fica armazenada na caixa d'água e sai pelo cano da torneira quando abrimos. Então, esse é o caminho que normalmente a água faz nas cidades, nos locais onde há saneamento básico, né? No nosso caso aqui, do estado de Pernambuco, quem faz esse tratamento é a Compesa, né? Que faz esse processo de tratamento da água que ingerimos. Leiam a página toda, tá certo, gente? Depois que vocês leem, dá uma pausa aí, faz a leitura da página toda, depois solta o play e segue, tá bom? Bom, o tratamento de esgoto na página 60. O tratamento de esgoto vai falar justamente sobre a água. Vê só o que ele diz. Depois de utilizada, toda a água é chamada de esgoto. Depois que a gente utiliza, ela é chamada de esgoto, porque ela já vai estar misturada com outras coisas. O esgoto é coletado e devolvido à natureza. Tá aí no livro de vocês, tá? A gente utiliza a água no processo de alimentação, na limpeza da casa, a gente viu isso, lembra? Na higiene pessoal. Então, depois que a gente utiliza essa água ela é chamada de esgoto. Bom, o esgoto, ele é coletado e devolvido à natureza. Tem uma tubulação da água que entra para a nossa residência, né? A água que a gente vai utilizar. E tem outra tubulação da água que sai, que é justamente de esgoto, né? Que é essa água misturada com outras substâncias que a gente já utilizou, ela sai das nossas residências. Essa água que sai das nossas residências não pode sair diretamente para a natureza. Tipo, saiu da casa e é jogada no rio, é jogada no mar. Porque se essa água sai sem nenhum tratamento, o correto é sair da residência, passa novamente por uma estação de tratamento para poder ser devolvida à natureza, seja pelo mar, pelo rio, tá? Por quê? Se essa água sai das residências e das indústrias diretamente para a natureza sem passar por tratamento, que é justamente o tratamento de esgoto,
Se ela sai sem nenhum tratamento, ela vai prejudicar os seres vivos que estão na natureza, que recebem diretamente essa água, inclusive a gente também. Porque a gente não vai pegar de volta da natureza, não é um ciclo? A gente pega da natureza, utiliza, depois devolve. Devolve ela suja, quando na verdade tem que devolver ela limpa. A estação de tratamento de esgoto é justamente para devolver ela limpa o máximo que puder. Para quando a gente pegar de volta essa água, ela não vir contaminada, tá? Então, vê só. Aí, no processo de tratamento do esgoto, tá mostrando no número 1. Observe aí em cima o número 1. Pode acompanhar pelo livro se for melhor. O esgoto é coletado das residências. Número 2. Sujeiras maiores, como pedras e galhos, são retiradas ou retidas em grades. Número 3. São retidas as partículas pequenas, como areia. Primeiro retiram as partículas maiores, depois as partículas menores. Número 4. A sujeira se acumula no fundo do tanque e é removida, né? A sujeira que é mais pesada que a água, ela desce, fica no fundo do tanque e a água passa para outro processo, que é o número 5. Bactérias decompõem a matéria orgânica do esgoto e a transforma em lodo. Bom, eles usam produtos, né, que vai fazer com que as bactérias que têm nesses produtos decomponham ainda os resíduos que passou do processo 4 para o processo 5. Ainda vai passar com alguma sujeira. E aí as bactérias que são colocadas nesses produtos que utilizam aí nesse processo, no número 5, ela vai fazer com que o lixo que passou, né, a sujeira que passou ainda, seja decomposta e vai virar lodo que vai grudar nas paredes dos recipientes. Bom, passando para o 6, o lodo se deposita no fundo dos tanques e é removido, né? Número 7, a água do esgoto tratado retorna para a natureza. Veja só, veja a diferença. É claro que é mais barato, é menos trabalhoso se você pegar a tubulação, botar das residências direto para o mar, direto para o rio. Porém, veja, como eu já falei antes, o processo, né, de contaminação. Essa água vai contaminada, vai matar os seres vivos desses rios, desses mares e vai prejudicar nós, seres humanos, quando pegarmos essa água de novo, né? Então, veja só, ele está mostrando aí o processo para fazer a limpeza da água que sai das casas das pessoas, ou das residências, das indústrias. E é justamente o tratamento de esgoto, porque o esgoto nada mais é que a água já utilizada. Ok, gente? Até aí tudo certinho? Tudo bem. Bom, agora a gente vai para a atividade. E qual é a página da atividade? Bom, nós temos a atividade na página 61. Não, lembrando novamente, gente, leiam todo o conteúdo, tá bom? Para na hora da atividade pode ser, a tia nem falou essa palavra, não sei, porque pode ser que esteja mais abaixo, tá? Bom, a gente vai fazer a página 61 e a página 62. Vai ser pouco hoje, não descanso a vocês hoje, né? Bom, página 61, primeiro quesito diz assim: o que é saneamento básico? Por que ele é importante? Você vai dizer, de acordo com o que a gente estudou, o que é o saneamento básico e qual a importância dele, tá? Número 2. No quadro abaixo, marque com um X a relação correta entre linha e coluna. Tá? Linha, assim na horizontal, e coluna, assim na vertical. E aí você vai ler, por exemplo, o lixo é acomodado em instalações que impedem a contaminação do ambiente. Isso aqui está falando em relação ao quê? Ao lixão, ao aterro ou à reciclagem ou compostagem. Você vai ver qual dos três, de acordo com o que a gente estudou, e marca o X só em um, tá? Lê os outros e marca o X, tá? Terceiro quesito pede assim: explique como são feitos o tratamento e a distribuição de água. Aquele processo da distribuição do tratamento da água. Você vai ler e explicar aqui resumidamente com suas palavras, tá certo? Bom, número 4.
Numere os processos de acordo com a ordem que ocorrem em uma estação de tratamento de esgoto. Gente, a gente acabou de ver a estação de tratamento de esgoto. O que vocês vão observar é o passo 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? O passo a passo. Vai ler essas frases e o que é que acontece primeiro aqui? Aí você bota o número 1. Depois do número 1, o que é que acontece aqui? Bota o número 2. E assim sucessivamente até o número 7, tá? Bom, embaixo tem um pesquisando. Isso aqui ia ser fácil assim? O pesquisando, eu quero que vocês respondam no caderno de classe, tá? Faz o cabeçalho direitinho e responde no caderno de classe. Gente, ele pede para você pesquisar na internet o tema saneamento básico. Bota lá, abre a internet e pesquisa saneamento básico. E aí ele pede para você procurar em sites do governo e de ONGs confiáveis. Colete informações referente à porcentagem dos brasileiros. Quantos por cento? 20%, 30%? A porcentagem dos brasileiros atendidos pelos seguintes itens. Tem o abastecimento de água tratada, tratamento de esgoto e a coleta de esgoto. Tem o tratamento de esgoto e a coleta de esgoto. Em seguida, você vai pintar o gráfico. Por exemplo, rede de esgoto. Vamos dizer que 70% das pessoas são atendidas com o abastecimento de água tratada, recebem água tratada. Então, 70%, você vai lá, de 60, ele pulou para 80. Então, é claro que esse tracinho que está entre 60 e 80 vai ser 70, né? E aí, você pinta dele para baixo, certo? Você vai pintar. Se for 20%, pinta para baixo. Se for 25, quer dizer, tá antes de 30, tá antes de 40. Pinta um pouquinho acima do 20, tá? Dá para entender que passou de 20, ok? E a mesma coisa com os outros. Você vai fazer no caderno, desenha o gráfico no caderno, ou os 3 gráficos no caderno, e responde no caderno, tá certo? Você vai pintar tudo bonitinho, essa atividade. E aí tem uma dica para vocês, tem um site muito legal que vocês podem pesquisar, é o www.tratabrasil, tá? É tratabrasil.org.br, www.tratabrasil, tudo junto, Tratabrasil com letra minúscula, tudo com letra minúscula, tá? tratabrasil.org.br, tá? E aí vocês acham essa questão do saneamento básico, tá ok? Bom, e é isso, finalizamos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Estude com bastante carinho, com bastante atenção. Façam a atividade e depois verifique o que acertou no vídeo de correção, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e boa aula!